Mas você já se sentiu assim alguma vez, que puxaram o seu tapete, aproveitaram de você, aproveitaram de mim, e depois que estava só o bagaço, chutaram fora? Um namorado, uma namorada, né? Aproveitou enquanto deu, enquanto tinha um caldinho, sugou. Na hora que acabou, chutou fora. Eu já vi muito treinador, muito atleta, o cara faz um campeonato, arrebenta, o cara fez o gol do título e agora ele pensa assim, agora vou renovar, vou fazer um contratão, o contrato da minha vida, termina o contrato dele, o cara é dispensado, mandado embora. É tão comum, né, essas coisas acontecerem. Eu lembro do Andrade, que foi treinador do Botafogo, foi campeão, né? Foi campeão, o Flamengo, que ele tava o bagaço, não ganhava de ninguém. E aí botaram o Andrade lá, porque já tinham contratado já o Vanderlei Luxemburgo, e botaram ele lá só um mandato tampão, ele foi campeão. E aí dizem, né, que ele pediu muito. Na verdade, o Andrade pediu 10 mil reais a mais para renovar o contrato, pediu um monte, mandaram embora, porque já tinham assinado antes com o Luxemburgo, né? Então talvez alguém que trabalha, tem um emprego, né? Você trabalha lá, rala pra caramba, quando você tá, sabe, aquela promoção que você tinha como certa lá no seu trabalho, aí os caras vêm, colocam outro no seu lugar, seus direitos são desrespeitados. Eu me lembro de um jogador lá em Portugal, eu vivi 10 anos em Portugal, trabalhando com atletas lá, conheci um brasileiro chamado Jean Paulista. Ele foi jogar num clube lá, num lugar chamado Maia, e aí você acha que só aqui no Brasil que os clubes atrasam salário e não pagam? Todo lugar é assim, parece que todos eles fizeram a mesma universidade, sabe? Os dirigentes fizeram a mesma universidade, tudo igual, no mundo todo. E o Jean assinou um contrato lá, estava uns 4, 5 meses sem receber salário, e aí um dia ele foi lá reclamar com o dirigente, falando, pô, eu tenho família, tenho mulher, tenho tudo. O cara falou assim, ó, Jean, você assinou o contrato porque você quis, ninguém botou uma pistola na sua cabeça e te obrigou a assinar o contrato. Você imagina você viver com um negócio desse, né? Você que vive daqui do salário, né? Sobrar um pouquinho pro Lizardo aqui também, né, nessa coisa, né? Eu me esforcei o máximo, me dediquei, passei a noite toda escrevendo o meu trabalho, e cara que não estava nem aí, foi para a noite, aproveitou, não estudou, e na hora que entregou o trabalho, eu ganhei uma notinha, e o cara ganhou um notão. Pô, puxaram o meu tapete, pô, não valeu a pena nada disso. Eu me lembro de um jogador que jogou aqui no Atlético Mineiro, o Vitor, um meio de campo, os mais antigos devem lembrar do Vitor. Por exemplo, tem aqui uma atleticana que ela deve lembrar do Vitor. Jogou no meio de campo. Nem tanto tempo. O Vitor jogou em quase todos os grandes clubes do Brasil. E um dia ele chegou para mim e falou assim, Puzic, eu não entendo uma coisa. Eu treino pra caramba. Eu não dou migué. Sabe o que é na linguagem jogador? O que é migué? Migué é aquele cara que está no jogo, mas não joga, está no treino, mas não treina. Quer dizer, parece que o Pepeta falou uma coisa dessa em relação ao Flamengo. O Flamengo finge que paga, eu finjo que jogo. Esse é o famoso migué, sabe? Eu não dou migué, eu não saio na noite, eu não vou pro bagaço, eu não crio problema. E na hora de renovar contrato, cara, é um problema, é uma luta. E o cara que só quer saber de noite, só quer saber da baderna, só quer saber de bagunça. Antes de terminar o contrato dele, os caras estão renovando. Pô, você começa a ficar injuriado quando você começa a ver essas coisas, né? Parece que a vida não é justa para com a gente, né? Parece que a vida não é justa para conosco, sabe? Tem uma história lá no Velho Testamento que mostra como Deus está aparentemente indiferente ao que está acontecendo com um dos seus servos, mas na verdade ele estava muito atento e ele agiu na hora dele, não na hora que a gente acha que deve agir, mas ele agiu no tempo dele. É uma história trágica, é uma história dolorida e é uma história sanguinária. Se você tiver a Bíblia aí, abre lá em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21.
E deixa eu vou contar essa história, vou contar o contexto dessa história para vocês. Fala da história de Nabote. Quem está pensando aí em casar, não teve filho ainda, é um bom nome aí para um garoto, Nabote. Olha, nome sugestivo, né? Nabote, vem cá, Nabote. Sai daí, Nabote. É um nome legal. Nabote, ele tinha uma vinha. Você sabe o que é vinha, né? Vinha é uma plantação de uvas, onde faz o vinho, essa coisa toda. Nabote tinha uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. Acabe era um rei em Samaria, do reinado do norte, Israel, né? E Nabote tinha essa vinha ao lado do palácio de verão de Acabe. Não era... Ele reinava em Samaria, né? Em Samaria, mas ele tinha esse palácio que ele ia passar o verão ali. E aí Nabote tinha uma vinha muito legal. E aí o que aconteceu? Acabe cresceu o olho dele na vinha de Nabote. E começou a cobiçar aquela vinha. E sabe, esse espírito de cobiça é uma coisa destrutiva na vida das pessoas, né? E a paixão tomou o controle do rei. E ele, não, eu quero essa vinha do Nabote. E ele faz uma boa oferta pela vinha de Nabote. Ele ofereceu, olha, eu queria a sua vinha porque eu quero plantar uma horta, quero ter assim legumes frescos para mim, quero ter assim, fazer uma horta legal para quando eu vier aqui eu poder aproveitar. E eu queria a sua vinha. E ele fez até oferta legal. Ele falou, olha, você pode escolher duas coisas. Eu tenho outras vinhas, até melhores do que a sua, você pode escolher uma das minhas vinhas e a gente troca. Ou então, se você preferisse, quanta grana você quer, quanto dinheiro você quer pela vinha, e eu cubro, eu pago. Só que essa oferta, o Nabote rejeitou. Por quê que Nabote rejeitou? É porque na lei a vinha ela pertencia à família e Nabote não podia vender aquela vinha só em exceções, por exemplo, como vender para um parente. Se estivesse muito apertado financeiramente, ele poderia vender aquela vinha para um parente, né? Mas no ano da remissão, sabe o que é o ano da remissão? A Bíblia diz que há 47 anos, 7 semanas de anos, que são 49 anos. E no 50º ano era o ano que era de descanso da terra. E era chamado também o ano da remissão. E esse ano da remissão, todos aqueles que tivessem comprado uma vinha, voltava a vinha para o antigo dono. Voltava para o antigo dono. Esse era o ano da remissão. Então, Nabote agora, ele estava diante de um dilema muito grande. Ele tinha ali a oferta do rei Acabe, o cara que tinha autoridade sobre a vida e a morte, ali, fazendo uma oferta tentadora para ele sobre a vinha. Mas, por outro lado, ele tinha a lei do rei dos reis. E agora ele está ali. A quem eu vou atender. Debaixo dessa pressão de vivendo ali. Nabote tinha poder sobre a vida, sobre a morte dele. Se ele quisesse, ele podia tomar e não dar nada para ele ali. E o que fazer agora diante disso? Como nós reagimos diante de pressões? Como você reage diante de pressões? É complicado, né? Nabote então estava diante desse problema aí, tão grande. E o que ele faz? Nabote, ele reserva fazer o quê? As duas opções, ou agradar ao rei Acabe,
ou agradar ao Rei dos Reis? Essa também é a escolha que cada um de nós faz diariamente. Diariamente. A quem eu vou agradar? Vou agradar a Deus ou agradar ao outro? O pastor Ricardo Gondim, numa das congressos de Atletas de Cristo, ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse o seguinte: se eu agrado a Deus, importa a quem eu desagrado? Se por outro lado, se eu desagrado a Deus, importa quem eu agrado? Essa é a escolha que a gente tem que fazer na nossa vida. Se eu agrado a Deus, importa quem eu desagrado? Agora, se eu desagrado a Deus, importa, o que é mais importante? Aí, a gente tem que escolher qual é o mais importante nessa escolha. E Nabote decidiu agradar o Rei dos Reis. E ele disse para o rei: olha, eu como que guarde-me o Senhor, versículo 3 aqui no capítulo 21, ele diz: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Agora interessante, qual foi, se você ler lá depois, qual foi a reação do rei Acabe diante da recusa de Nabote? O que diz aqui no versículo 4? Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote e os jezreelita lhe falaram, quando disse: não te darei a herança de meus pais. Aí o que ele fez? Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Desgostoso para casa, indignado porque foi não foi atendido no pedido, se deitou na cama, virou a cara para a parede e falou: também não como, não foi ficar lá macambuzo. Já viu? Quem tem criança pequena sabe como é que é isso, né? Agora é o rei Acabe, o rei de Israel, um cara assim, né, que tem autoridade, reagindo dessa maneira. Qual é a sua reação quando você também é contrariado? Como você reage quando você é contrariado? Muitas vezes não reage da mesma maneira. Me lembro quando era garoto, faz muitos anos isso. Me lembro quando era garoto, tinha um desenho que era assim, era uma raposa, sei lá que, ó dia, ó mês, ó... É em Viena, né? Tá vendo? Ah, tem mais gente aí, não é só eu não, tá vendo? Tem mais gente aí, ó dia, ó mês, ó ano, ó cozinha, só... Ó céu, né? Mas não é assim, tanto que a gente é contrariado, fica macambuzo, sorumbático lá, não quer comer, não quer falar com ninguém, vai lá, tranca a porta do quarto, fica fechado lá, não tô para ninguém, não quer saber. Como você reage quando você é contrariado? Se você continuar lendo esse capítulo 21, Acabe tinha uma esposa chamada Jezabel. Você já deve ter ouvido falar nessa mulher, né? Jezabel. Aí Jezabel chega, encontra Acabe acabado. Acabe está lá na cama acabadaço. E ela olha para ele e fala assim: ô, presta atenção, Acabe. Que é isso? O que está acontecendo com você? E ele conta para ela, fala: não, sabe o que aconteceu? O Nabote não quis vender a vinha para mim, por isso que eu estou aqui aborrecido, chateado. Aí ela fala: Acabe, fala sério, Acabe. Quem é que manda aqui? Quem é o rei aqui? Quem é que é a autoridade nesse pedaço aqui? Você é rei ou você é um banana? Quem é você? Dá uma dura nele lá ainda, né? Ele fala assim: ó, deixa comigo que eu resolvo isso para você. Ontem Pedrinho falou isso para Ione lá, aqui, né? Estava ali, está olhando, ela falando: deixa que eu resolvo. Pedrinho falou para ela ontem. A Jezabel falou para Acabe também: Acabe, deixa que eu resolvo. Agora eu sou sua advogada. Agora eu vou resolver isso para você. Deixa comigo que essa vinha é sua, ou eu não me chamo mais Jezabel.
O que ela faz? Ela monta um processo fraudulento. Advogado é bom nesses negócios. Advogado, eu tenho um amigo advogado que ele diz que advogado é a mentira, a mentira legalizada. Pelo menos em alguns casos, não estou dizendo que todo advogado é assim, né? E o que ela faz? Ela monta um processo fraudulento. Ela invade lá, vai lá para o escritório de Acabe, pega papel timbrado lá do rei, escreve cartas falsas, falsifica também a assinatura do rei, pega o carimbo do rei, carimba lá o selo dele, manda para pessoas influentes da cidade, os nobres, os anciões da cidade. E nessa carta, ela, fraudulente, ela como boa advogada, ela cuidou também de que o processo fosse baseado na lei judaica. Por quê? Para que a morte de Nabote tivesse tecnicamente de acordo com a lei judaica. Então ela convoca um jejum, ela dá assim um clima espiritual na coisa, né? Convoca um jejum para que todo o povo, pede para os anciões da cidade lá convocarem um jejum, pega 2 testemunhas falsas, dá uma grana para eles, para que eles venham e digam diante do povo que Nabote tinha blasfemado contra Deus e falado mal de Acabe. Porque isso, diante da lei judaica, era morte. Se você pode ler isso, era morte. E até quem levantasse, quem acusasse, tinha o direito de jogar a primeira pedra ainda. E não era pedrinha assim, não, né? Era pedra para matar. Mano. E a acusação, blasfêmia contra Deus. E o que acontece? Lá em Levíticos fala de 2 homens malignos. O versículo 10 fala isso, 2 homens malignos que são subornados. Eles vão e mentem no tribunal. Qual o resultado? Acabe é apedrejado e morto. É a vitória do mal. O mal venceu. E onde estava Deus nesse tempo todo? Onde estava Deus que não tomou atitude nenhuma para impedir a morte de Acabe? De Nabote. Puxaram o tapete de Nabote e Deus estava nem aí para o que aconteceu. Mas será que isso é verdade? Será que a história termina aí? Não. A história continua. Capítulo 21, versículos 17 ao versículo 19. Olha o que diz. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita. Elias era o profeta nessa época. O tesbita é que ele era de uma localidade desconhecida. Ninguém sabe. Elias apareceu assim, mas ninguém sabe a origem dele, né? E veio a palavra de Elias ao Senhor, Elias o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Porque a Jezabel disse: morreu, pode ir lá, toma conta da vinha, que a vinha, tu não falei que ia resolver para você? Está resolvido, vai lá, é tua. Boa advogada, né? Mas Deus disse: Elias, vai lá e fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Agora você está lá, Nabote, Acabe está lá, achando que ele é absoluto. Mas Deus
sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para ver os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Deus diz para Elias: Elias, eu sei onde o Acabe está. Sei o endereço dele. Ele está lá na vinha de Nabote. Eu sei o CPF dele. Eu sei o número da carteira de identidade dele. Eu sei o CEP dele. Eu conheço o e-mail dele. Eu sei o e-mail dele. O número do sapato dele, do pé que ele calça. Eu sei tudo. Deus sabe tudo a nosso respeito. A palavra de Deus diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Diz que para alguns é até mais fácil. Hoje já está ficando mais fácil para o Senhor, que está diminuindo, né? Mas até quantos fios de cabelo nós temos sobre a cabeça. E Deus diz assim: eu sei tudo sobre ele. Vai até lá e dá esse recado para ele. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães vão lamber o teu sangue. Quando Elias chega lá, Nabote Acabe leva um susto, né? Como é que você me achou aqui? Como é que você sabe? Vem aqui com esse perturbador, né? Por que você já veio me perturbar, já veio me condenar? Dessa vez eu vim também. Tem um recadinho de Deus para você. Recadinho legal. Acho que você não vai ficar muito feliz, não. Mas tem um recadinho de Deus para você. Você amou tudo isso para ficar com a propriedade, achando que você podia tudo, né? Isso que você fez foi mal aos olhos de Deus. Você não vai viver para aproveitar. E a sua hora, e não só vai morrer, como no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles vão lamber o teu. Esse era um profeta, né? Tem muito profeta hoje que não gosta de dar recado ruim, não. Ele só vai dizer para você: você vai deixar de ser cauda para ser cabeça. Deus vai te abençoar, você vai... Agora você imagina Natã, quando chegou diante de Davi e contou aquela... Depois de Davi fez toda aquela lambança com Betseba e pecou e tal, Natã chega assim na cara de Davi e diz aquela história. Ela tinha um cara que era muito rico, tinha muito gado, muita coisa, e tinha um vizinho dele que só tinha uma cordeirinha, e ele amava aquela cordeirinha, comia no prato com ele, dormia nos braços dele. E um dia chegou um viajante na casa do homem rico, e ele pegou a única cordeirinha do vizinho e sacrificou para o homem rico. E quando Davi ouviu a história, ele falou: digno de morte seja o cara que fez isso. E Natã olha na cara de Davi e fala: é você o cara. Agora você imagina chegar para um rei que tem poder ali. Não tem muito profeta hoje querendo chegar lá na cara do pessoal da Câmara lá e falar: você é um safado, ladrão, sem vergonha, cretino, ordinário. Você está roubando o povo, você está enganando o povo. Deus vai... Tem alguém desses profetas que não, ele vai lá só para puxar o saco deles lá, dizer: não, você vai bem, Deus vai te abençoar, Deus vai vir aqui orar com você. Você lembra do cara orando porque estava roubando? Cara, incrível, né? Mas os profetas de Deus, eles iam lá e davam um recado de Deus. E falou com ele. Falou: olha, Deus olhou, o que você fez não prestou. Deus não gostou. Você não vai viver para aproveitar essa vinha. E quando chega lá no capítulo 22 de 1 Reis, versículos 34, o que aconteceu? Josafá chama Acabe para a batalha, porque eles vão reconquistar os sírios. E aí, Acabe dá um migué, famoso migué, e diz para Josafá assim: faz o seguinte, você vai com as suas roupas de rei e eu vou vestido normalmente.
Acabe estava com medo, porque ele sabia que os caras iam em cima do rei, né? E foi o que aconteceu. E quando os sírios deram em cima de Josafá, ele falou: não, peraí, eu sou Josafá, não sou Acabe, eu sou Josafá. E deixaram ele ir. E aqui interessante, diz que no versículo 34, diz, olha o que: então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, Acabe disse ao cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam-lhe o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor havia dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Deus disse o quê? A palavra de Deus se cumpriu. Mas Elias tinha uma palavra para Jezabel também. Jezabel não é inocente nisso. E Elias disse que quanto a Jezabel, os cães comeriam as carnes dela. Os cães comeriam as carnes dela. Se você for mais lá para frente, em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 2 Reis, capítulo 9, versículos 30 em diante, diz assim, ó: tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Os caras que estavam junto lá de Jezabel: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Ele passou com o carro dele, com os cavalos por cima de Jezabel. Então disse, entretanto, ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas da mão. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: essa é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. A palavra do Senhor se cumpre. Nenhuma palavra do Senhor deixa de se cumprir. Parece que o Senhor não estava nem aí para tudo aquilo que estava acontecendo, mas o Senhor estava atento e no tempo dele ele agiu. Talvez haja entre nós aqui hoje à noite pessoas que estejam sentindo-se injustiçadas. Puxaram o seu tapete, parece que Deus não está nem aí para você, né? Não está dando a mínima importância pelo que você está passando, né? Mas deixa uma coisa para você: Deus sabe tudo a respeito da pessoa, das pessoas, do que estão armando ou tentando armar para você, do que estão tentando armar para nós. Deus sabe tudo sobre nós também.
E saiba de uma coisa, Ele se importa sim. Ele se importa com o que está acontecendo. Cada um de nós é alvo do cuidado de Deus, mesmo que algumas ou muitas vezes parece que nós estejamos abandonados. Ele conhece melhor a situação do que nós mesmos conhecemos. Ele só espera a hora certa para vir em nossa defesa. Ele só espera o momento certo para vir em nossa defesa. Nós somos cuidados, somos alvos do cuidado de Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. E Ele fará justiça, não a nossa justiça, mas a justiça dele. E quando é a justiça de Deus, o bicho pega. O bicho pega. A palavra de Deus diz que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Não pense que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. Deus não te deixou. Deus está atento. Mas Ele está olhando também qual é a nossa atitude. Somos confrontados todos os dias. Você pode obedecer ao Rei dos Reis, ou você pode seguir o caminho mais fácil. Sempre nós vamos enfrentar essa situação. Sempre nós vamos estar dentro de obedecer ao Rei, aos princípios, aos mandamentos do Senhor, às leis do Senhor, às orientações do Senhor, ou vamos estar naquele caminho mais fácil. Muito mais, vai por aqui que é mais fácil, você não vai correr tanto mais. Provérbios diz que há caminhos que ao homem parece direitos, mas o fim deles é o quê? Caminhos de morte. Puxaram o seu tapete? Estão tentando puxar seu tapete? Deus sabe. Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe da sua fidelidade com Ele, e Deus conhece. E na hora certa, Ele vai agir em nosso favor. Amém?